evolução nunca passa para a principal. Para a primária progressiva, não. São doenças que têm evoluções diferentes. A sua definição pode evoluir à secundária progressiva. E aí é quando, na sua definição, existe, vocês todos sabem muito bem, não é? Existe um evento, existe um déficit, e a seguir o déficit desaparece, habitualmente completo na DSM, mas depois aparece um déficit diferente e que melhora, habitualmente desaparece, pelo menos nas fases iniciais, e a pessoa fica íntegra durante uns intervalos, não é? A primária progressiva vai sempre a secundária progressiva é quando o déficit deixa de desaparecer, não é? Já não é igual. Já não há surto. Pode haver surto, não é um surto que determina a incapacidade. Eu acho que tem toda essa situação. Já vai evoluindo gradualmente. É quando evolui gradualmente para além dos surtos. Independentemente dos surtos. Doutora, isso é o secundário progressivo? Esta é a secundária progressiva. Quando vai acumulando incapacidade, para além dos surtos. E acho que eu esqueci de nada. Definição, primária e secundária. Este slide complexo é só para me lembrar de reforçar que a doença é mais complexa por sintomas e a desmielinização ou os surtos ou as fases agudas das placas, que são, no fundo, a parte que dá mais alerta, que a pessoa sente, não é? Surge cada vez mais paralela com a outra parte silenciosa, que só não revela quando já tem incapacidade. E isto é importante porque é importante porque temos a certeza de estar provado que os medicamentos mudam esta conversão e, portanto, mudam a probabilidade de aparecimento desta fase e, como tal, há no início cada vez mais precoce da terapêutica. E daí, mesmo em termos clínicos, haver uma indicação e um reforço para que se faça o diagnóstico cada vez mais cedo e início terapêutico também cada vez mais cedo para evitar não só os surtos, que no fundo são muito incapacitantes e no fundo como interromper a vida nessa fase, mas haver uma recuperação, volta-se a uma vida razoável. Para além disso, há outra parte que deve ser também olhada. Em resumo, é uma doença crónica, inflamatória, desmielinizante, degenerativa, afeta indivíduos jovens, a idade produtiva e na idade de constituir família, de ter filhos, e, portanto, assim como na altura muito problemática em termos emocionais, em termos de vida, afeta mais as mulheres do que os homens. Neste momento estamos numa proporção de 3:1. É multifactorial, verdadeiramente não temos uma causa específica, portanto não sabemos em quem vai aparecer, porque é que apareceu, é frequente os doentes perguntarem, mas porque a gente pode explicar tudo o que sabe, mas a resposta normalmente é sempre um pouco, ninguém sabe porquê, ninguém sabe porquê eu. É difícil justificar isso porque não se sabe. Uma apresentação variável de doente a doente, variável no próprio doente, cada sítio pode ser diferente, cada dia é diferente. E uma evolução cognitiva, mas neste momento não é importante isso, portanto, que temos terapeutas não estão a falar depois da nova gestão. Podes falar, depois volto.
Estava só a pensar se havia alguma coisa que eu quisesse perguntar. Eu vi ali neste slide das fases degenerativas a neurotoxicidade mediada pelo glutamato, e eu queria saber, não é, que há muitos estudos e está-se a atacar a fase inflamatória da doença, mas aquela parte degenerativa e silenciosa, ainda não há muitos fármacos ou fármacos e queria saber se desses novos fármacos em estudo se realmente têm a ver com esta glutamato mediated neurotoxicity. Ou se é outro tipo de vimos. Então é assim, em relação, falando do glutamato e dos antioxidantes, na parte negativa, fez lembrar uma das perguntas que os médicos fazem muito, que é dietas específicas, que é o que pode fazer, da proteína, da nutrição. Em relação a isso, é assim, como para qualquer pessoa, e mais do que para as outras pessoas que não têm a doença, mas igual a qualquer doença, independentemente qual seja a doença, e sobretudo se for uma doença do sistema, sobretudo se for uma doença neurológica, é importante fazer uma vida saudável, é importante as horas de descanso, é importante uma dieta equilibrada, e dieta equilibrada não é nem de um lado nem para o outro. Dieta equilibrada. É importante exercício físico, e claramente para quem já teve defeitos motores e até sensitivos e alteração de marcha, é importantíssimo exercício físico. E a doutora Luísa agora a utilização do exercício físico para fazer de forma saudável. Toda a gente deve fazer, mais que não deve fazer. Em relação aos fármacos, e isto porque tudo isto são muito antioxidantes, não é verdade? Em relação aos fármacos, os fármacos, e tens razão, Lisa, durante muito tempo focaram sobretudo na imunidade, na fase humoral das reações imunes, e isto quer dizer o quê? Reduzir alterações desmielalizantes, a inflamação. E andámos muito à volta disso, os fármacos tentavam sobretudo equilibrar a imunidade para que não houvesse propensão à inflamação. Apesar de tudo, estes fármacos mostravam que diminuíam a progressão da incapacidade. Portanto, alguma coisa eles faziam para além disso. Neste momento, existem fármacos, e inclusive um deles está já em fase de aprovação, já foi aprovado para FDA nos Estados Unidos, é em fase de aprovação na Europa, e que já ficou outra fase. Os fármacos que estão em investigação agora são mais virados para a fase celular da imunidade. E pensa-se que a fase celular da imunidade está mais relacionada com a parte degenerativa. E portanto, estes últimos fármacos que focam mais nisso parecem, ou pelo menos os resultados mostram que têm benefício, inclusive sobre a primária progressiva. Não foco exatamente no glutamato, mas no fundo acabam de alterar de forma indireta, não são glutamatérgicos, não interferem diretamente sobre o glutamato, mas alteram de forma indireta a produção deste hormônio, mas através da imunidade celular. Os fármacos que tínhamos irregulares e seguidas só para esclarecer esse aspecto, equilibravam a imunidade, outros sequestravam os linfócitos
propósitos para que eles não mudassem o sistema funcional, não dizem inflamação do sistema funcional, e os outros destroem as células que podem entrar no sistema funcional. Este agora, os novos já são diferentes. Já vão um mecanismo também de partes do Uma pergunta. Portanto, em relação aos novos fármacos, eu estou a tomar injeções, não sei o quê, e o médico falou que, como eu sou epilética, surgiu depois de surgir a escola, nunca conheci, e estou a tomar medicação ao mesmo tempo, também para a epilepsia, e por isso mesmo não posso tomar novos fármacos. Eu estou a levar injeções da mesma maneira há 24 horas. E estou a levar injeções desde que ela recebem uns 12 ou 15, não sei, não é? Mas no princípio. No princípio era comprimidos. No princípio era comprimidos. E depois surgiram as injeções. Uns 5 anos depois, já tomei há uns 12 anos ou 13. No princípio tomei comprimidos. Letrocortinol. Tenho há 24 anos. Já tem relação muito importante, é Há isso. 24 anos. Sim, já percebi. Está bem, desculpa. Mas quando surgiram as injeções, comecei com injeções. Quando eu sempre foi um nome, há uns anos. Há uns anos já estou com as mesmas injeções, é o Copaxone. Sim. E não muda, eu acho, eu perguntei ao médico, para a consulta, se não quero, estou a levar as mesmas injeções há quanto ano, e não sinto. Não é melhorias, não surgem assim certezas, vá lá. Mas pelo contrário, eu comecei, no princípio era este lado que ficou completamente. Eu não sou canhota, escrevia direito e agora não posso mexer na cabeça. Mas também agora não posso ter a parte esquerda, porque eu já estou com a secundária que eu sei. Ele disse. O médico neurologista. Exatamente. Em relação aos antipiléticos, os novos medicamentos que são orais têm um problema porque alteram toda a parte hepática, não é? Ou seja, têm um risco elevado para a parte hepática. Os antipiléticos, a maioria deles são metabolizados a nível do fígado e também alteram, podem alterar a parte hepática. Portanto, é um risco, é somar riscos. Em relação à secundária progressiva, tem que conversar com o seu médico para pensar em se existem alternativas ou não. Em relação aos medicamentos, eu a seguir vou falar o que sei e o que é que existe disponível. Já entrei no secundário e depois foi epilética, os novos fármacos Mas os novos orais não estão indicados para as secundárias progressivas. Para além de que, é verdade, aumentam o risco de ter complicações hepáticas e, portanto, não será uma boa estratégia. Mas tem que ser discutido com o médico. Essas coisas têm que ser sempre discutidas entre médico e doente, mas a mim também não me parece uma boa estratégia. Em relação aos mesmos medicamentos, eu não tenho muito pessoa, mas eu acho que se a pessoa tomar o mesmo medicamento há anos, ela pode mesmo ser igual não? É assim, a minha estratégia, porque é a forma como eu vejo a doença e a experiência que tenho, se o doente está estável e sem surtos, tento não mudar a medicação. Isto porquê? Porque um dos problemas com a medicação é que nós nunca sabemos quem é o doente que vai responder ao pedido. Sabemos em grandes ensaios quais são as percentagens de redução dos surtos, de redução da progressão da incapacidade, mas nunca sabemos quem é que vai responder. Porque para o mesmo fármaco e com os mesmos resultados globais, há doentes que não respondem bem, que não ficam bem, e com outros fármacos também. Portanto, o doente que está bem, na minha opinião, não deve mudar.
O caso de estar a agravar incapacidade, aí já é outra história, aí já tem que falar com o seu médico. Eu comecei com esse lado, a perna direita, a expressão do Brasil. Isto na situação, eu tinha completamente. Isso já tem que falar com o seu médico, porque pode ser que rapidamente haja alguma alternativa. Neste momento não temos, mas pode ser que haja, está bem? Rapidamente, penso que rapidamente. Obrigada. Mas alguma questão? Não? Sim, é melhor. Passamos um bocadinho da hora. Já estamos um bocadinho atrasados, isso acontece. Infelizmente, e como todos sabem, não existe estudo. Isto não quer dizer que baixem os braços e não utilizemos o que existe. E nos últimos anos existem realmente muitas estratégias diferentes, novas, medicamentos novos, e portanto há que fazer alguma coisa para acreditar. E a evolução tem sido favorável. Nós estamos cada vez mais, se calhar não aquilo que seria desejável, mas estamos cada vez mais exigentes nos objetivos do tratamento. Quais são os objetivos básicos? Seria melhorar os sintomas, prevenir o aparecimento de novos sintomas, atrasar a progressão de incapacidade, portanto, no fundo, melhorar o controle da doença e melhorar a adesão à terapêutica. Neste momento, e cada vez mais, o que se discute é a ausência da atividade da doença. E isso é o que a ciência procura e que os médicos também desejam e muito mais vocês, clientes, certamente. E em termos desta ausência de atividade, temos o NIDA, um certo grau que andamos a perseguir e que vai avançando, NIDA 2, NIDA 3, NIDA 4, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que começámos por criar a ausência de atividade da doença a nível de novas lesões na ressonância e a nível de ausência de incapacidade nos surtos. Depois queremos também que haja ausência de progressão da fase degenerativa e ausência de atrofia na ressonância. E, portanto, queremos mesmo era, se não conseguimos curar, e a cura, pelo menos daquilo que está a ser desenvolvido, não é uma das coisas imediatas, não é? Mas pelo menos parar a doença. E pará-la numa fase mais precoce possível. Sempre com os mecanismos de medicação. Portanto, diminuir a atividade de doença, aumentar a qualidade de vida, promover a reparação e a imunização. Isto seria muito, muito importante. Existem fármacos em ensaios, nenhum deles está preparado para sair ou em fase, eles estão em fase 2. Fase 2 é uma fase atrasada de investigação. Fase 3 é quando já está quase a ser aprovado não, em condições de sair em baixo, então depois o fármaco ser aprovado, e fase 4 então já está no mercado. Existem medicamentos que estão a ser estudados para a remielinização. Isto seria muito importante, porque isto seria reparar as lesões. Existem já bastantes anos vários medicamentos neste sentido a serem estudados, há alguns resultados positivos, mas estamos atrasados. A fase 2 é robusto, mas
e melhorar o perfil de risco-benefício e a comunidade da administração. Isto tem a ver realmente com o que já falámos, que é a questão dos horários e dos injetáveis, e tem a ver também com o problema que continua a ser muito real, que é quanto mais eficazes são os fármacos na esclerose múltipla, maior é o risco, ou seja, nós temos efeitos secundários que podem ser graves. E, portanto, não conseguimos o equilíbrio entre a eficácia e a segurança. E isso é uma das coisas que a ciência está a evoluir e conseguir realmente melhorar. É uma questão que eu gostava de virar para a opinião também. Assim, quem toma, por exemplo, natalizumab, chama-se caso, tiçado, no lugar de tiçado, eu tenho o JC, está no limite, está positivo, já tomar 2 anos, há mais de 2 anos. Até que ponto eu estou a correr o risco? No limite é quanto? 3,5, acho que me diz. Até que ponto eu estou a correr o risco de leucocepatia, não sou não certo, o risco é muito grande, é pequeno. Eu não sei os números de cor, nunca sei esses números de cor, mas existe a estratificação do risco. É assim, a partir de 2 anos, com os índices de 2 do JC, o risco aumenta. Sim, eu sei, estou a falar. Mas é tal questão, é assim, o risco são números. E a gente nunca sabe em quem é que vai acontecer. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que ganhou com o fármaco e o que está disposto a correr de risco. Mas isso tem que ser entre médico e doente e tem que ser muito conversado. O risco é maior. Não seria viável ter que interromper o medicamento durante um X tempo e depois recomeçar mais tarde, ou mais cedo. Não faz sentido. Fica desprotegido, interromper o natalizumab para o outro e voltar ao natalizumab, o risco vai ser igual. Quando retomar o natalizumab, o risco é igual. Isso não é estratégia, não é a melhor estratégia. Tem-se tentado muita coisa, mas essa estratégia não é, porque o risco vai ser igual. Vai ser igual ao que tem agora. Pronto, em termos de terapêutica, quando falamos em terapêutica, nos lembramos essencialmente é sempre terapêutica que pode modificar a doença, uma terapêutica modificadora da doença, mas a terapêutica desta doença vai muito para além. Vai muito para além porque existem incapacidades, existem os surtos e, portanto, temos a terapêutica modificadora da doença que deve ser tomada sempre, não é? Temos a terapêutica dos surtos, que é na altura das observações, e depois temos os sintomáticos. Vamos começar a falar uma modificadora da doença. E isto é o que todos reconhecem como sendo as recomendações atuais, certo? Ou não? As primeiras, esta questão das primeiras, segundas e terceiras linhas é polémica, por vários motivos, e surgiu essencialmente por 2 questões. Surgiu pelas questões do risco-benefício, e tendo fármacos que são mais eficazes, mas têm mais risco, e tendo pessoas, e uma porcentagem grande de doentes, que desde que aderiram à terapêutica e de façam um certinho, até ficam estáveis e sem progressão da doença, com as terapêuticas com menos risco, não faz muito sentido subir o risco, a não ser que haja uma doença que não está controlada. O outro motivo, e vocês também sabem disso, é a questão dos motivos essenciais pelos quais existem as linhas terapêuticas. Com o CBC que nós temos em causa, isto mais uns anos para cá, completamente diferente. Nós temos neste momento, e
nível em Portugal, exceto o alentejumab, que não está comercializado ainda em Portugal. Temos a primeira linha, e a primeira linha são os injetáveis, os interferons, o acetate platinano, o dimetilfumarato e a teofluramida. A segunda linha, que é o natalizumab e o fingolimod. A terceira linha, que é o alentejumab, que nós neste momento não temos comercializado cá. E a mitoxantrona. A mitoxantrona foi utilizada durante os tempos, tem-se como indicação para as formas depressivas, mas dá o seu perfil de segurança ser muito mau. E pior que isso, pode dar alterações tardias, 20 anos depois de ter parado a medicação, alterações cardíacas, alterações hematológicas, interfere com a genética, com as condições. E, portanto, penso que cada vez mais avançado neste momento, porque não existe uma indicação formal, na maioria dos casos, é porque a gente não. Em relação ao interferão, vocês interessam-vos saber, falar um pouco sobre os efeitos gerais de cada um, Alguns já os conheço, os efeitos gerais. Não, mas não estou aqui. Alguns efeitos não estou aqui. Se calhar vamos passar só para os mais recentes, certo? Sim, exatamente. Em relação aos injetáveis, vocês já sabem como é que é. O natalizumab, que será usado na segunda linha, é endovenoso mensal e tem, sobretudo, reações de infusão que não são frequentes, que são relativamente controláveis. O grande problema tem a ver com o PML. Não. Que é a linfoencefalopatia progressiva e que foi um problema grande quando surgiram os primeiros casos, que depois, quando se percebeu que tinha a ver com o JC, que é um vírus que existe na maioria da população, mas que em situações de imunossupressão pode desenvolver a TML. E o JC, neste momento, é, inclusive, doseado consoante os índices. E já está estratificado o risco de ter esta situação, que é uma situação inflamatória cerebral muito grave, com grande incapacidade e mesmo mortalidade. Portanto, de acordo com estes riscos, com estes fatores, o índice de JC, o número de anos que a pessoa está a fazer a aplicação e a existência ou não de imunossupressão anterior, ou por exemplo a mitoxantrona ou a ciclofosfamida, estratificamos o risco que estamos a correr e conversamos com o governo habitualmente para decidir se mantém a terapêutica ou não. O fingolimod também é dos novos, mas já tem um tempo também de comercialização em Portugal. O fingolimod também é de segunda linha e é de segunda linha sobretudo pelo risco cardíaco. Porque tem risco de alterações cardíacas na primeira toma, tem a ver com o mecanismo causal do fármaco, mas a seguir à primeira toma, como há uma destruição dos receptores no miocárdio, no músculo cardíaco, que, passando aquela fase aguda de destruição, deixa de haver o risco desde que se tome o medicamento sempre, portanto, desde que não haja interrupções. E, portanto, este risco é inicial, é controlável, mas tem-se falado de diarreia, tem alguns casos de PML, mas são poucos e não sabemos bem porquê. Portanto, aí não temos uma noção de controle do risco. A teriflutamida é um dos novos orais